Você consegue entender o que o Antigo Testamento tem a ver com o Evangelho? E aí pessoal, meu nome é George e esse é o canal da Livraria El Shaddai e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o livro Trilogia do Graham Goldsworth. O Goldsworth, ele é um autor bem da área de teologia bíblica, tem várias obras nessa área, e ele tem uma boa contribuição de teologia bíblica para a teologia reformada, e esse é um livro excelente para esse propósito. Mas antes de falar do livro, deixa eu só me apresentar um pouco. Meu nome é George, eu tenho um canal no YouTube chamado GeoLê, e eu fui convidado pela Livraria El Shaddai para estar aqui fazendo indicações de livros para vocês também. Lembrando que sempre que você tiver interesse em algum livro, o link vai estar na descrição desse vídeo, e eu espero que te ajude no seu ministério, no seu estudo bíblico, você vê a utilidade desses livros para a sua vida. Mas vamos lá. O livro Trilogia, como o nome diz, tem a ver com três. São 3 livros em um, reunidos aqui nesta obra, por isso que é um livro grande. Esse aqui é uma publicação da editora Shed, e esse aqui vai ter 484 páginas. Cada um dos livros é como se fosse uma parte, da obra maior, a trilogia. O primeiro livro, O Evangelho e o Reino, na verdade, é a obra mais essencial e fundamental para o que eu falei anteriormente de teologia bíblica. O Goldsworth ele vai levantar aquele problema de que muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento apenas como narrativas ou histórias de curiosidade e não conseguimos perceber como ele tem importância para o Evangelho ou como Cristo está presente nas histórias do Antigo Testamento. Portanto, o primeiro livro, que é O Evangelho e o Reino, vai falar sobre isso. Como a gente pode perceber o Evangelho da graça de Deus já a partir das linhas do Antigo Testamento. Então ele entende que o Antigo Testamento não é algo apenas memorial, algo do passado, mas é algo que sim é útil para nós hoje. E ele coloca o seguinte, que este livro proporciona uma estrutura da base pela qual podemos construir uma melhor utilização do Antigo Testamento, bem como de toda a Bíblia. Então a ideia dele toca em teologia bíblica, mas acaba sendo de interpretação e hermenêutica de maneira geral. Os capítulos do livro envolvem o que é o Antigo Testamento, sobre a história da redenção, a aliança e o reino de Deus, o reino revelado na história de Israel, o reino revelado nas profecias, princípios de interpretação. Então é um livro muito útil para você aprender um pouco mais sobre o Antigo Testamento e sobre interpretação bíblica dentro de uma perspectiva aí da teologia bíblica e também da teologia reformada. O segundo livro que compõe a trilogia é O Evangelho no Apocalipse. Então, o Goldsworth ele vai trazer esses mesmos princípios agora aplicado especificamente ao livro de Apocalipse, só que de uma maneira mais simples, mais acessível. Aí talvez você esteja pensando, mas Apocalipse não é um livro do Antigo Testamento, como é que isso se aplica ali? Bom, Apocalipse não é do Antigo Testamento, porém tem muitas figuras de linguagem, tem muitas ilustrações que são pertinentes e provém do Antigo Testamento. Então faz muito sentido a gente ter um olhar mais atento e cuidadoso com elementos do Antigo Testamento presentes no livro de Apocalipse. Este livro, O Evangelho no Apocalipse, ele coloca como sendo, digamos assim, uma série de estudos bíblicos. O propósito dele não é ser técnico, não é ser um livro acadêmico, mas é baseado em uma série de estudos que ele teve trabalhando. Então, acaba sendo um livro mais acessível, mas um exemplo também de aplicação do que ele já falou no livro anterior. E o último livro é O Evangelho e a Sabedoria. Também é uma aplicação da mesma ideia que ele tratou no primeiro livro, porém agora mais voltados para os princípios que nós encontramos no Antigo Testamento nos livros de sabedoria, por exemplo, Eclesiastes, Provérbios. Alguns elementos que aparecem ali, ele trabalha um pouco mais e mostra como o Evangelho está presente ali. Eu achei muito legal, porque às vezes os livros de sabedoria são vistos como talvez apenas princípios gerais ou talvez até legalistas, pessoas que às vezes até ímpios observam os livros de sabedoria e admiram, e é bom que eles admirem, porém nós como cristãos não podemos ter um olhar simplesmente de prática e bons costumes. Existe evangelho ali. Então Goldsworth vai desenvolver um pouco mais nesse terceiro livro da trilogia. E é isso. Essa é Trilogia do Graham Goldsworth, uma publicação da editora Shed e vale muito a pena aí nos estudos de teologia bíblica. Se você tem interesse, como eu falei, o link já está aqui na descrição. É muito bom a gente saber que a Livraria El Shaddai entrega para todo o Brasil, tem um frete econômico e ainda muitas vezes nós encontramos um excelente desconto para as nossas compras, Então por hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Até uma próxima e tchau!